Bom dia, irmãos. Vamos orar mais uma vez para começar? Senhor, nos dá sabedoria para entendermos a história da igreja que o Senhor conduziu, entendermos a Tua palavra e a Tua doutrina, Senhor. Ilumina os nossos corações, as nossas mentes, no nome santo do Senhor Jesus Cristo que te pedimos. Amém. Então a gente está fazendo o curso sobre a Reforma Protestante, que faz parte da história da igreja como a gente conhece hoje. Então, nós já vimos semana passada sobre o Sola Escritura, e a gente sabe que a reforma, ela foi acontecendo, ninguém planejou. Então ela foi acontecendo e mais tarde sintetizaram em 5 pontos a reforma. Então, Sola Escritura, em cima, sola Fide, somente a fé, Sola Christus, Sola Gratia e Soli Deo Gloria. Então, mais tarde, para a gente compreender melhor o que foi feito de doutrina nessa época, foram sintetizados esses 5 solas que chamam da doutrina cristã. Semana passada a gente falou sobre o Sola Escritura com o pastor Mauro. E só relembrando, o Sola Escritura foi uma crise de identidade, de autoridade da igreja. Tá? Então, na primeira discussão que Lutero teve, ele questionou uma coisa que a gente vai ver na aula hoje, e aí ele estava em discussão com o cardeal Caetano, e aí ele perguntou, onde que está isso na Bíblia? Ele falou assim, não, na Bíblia não está, mas está na encíclica papal, número tal, de tal data. Aí eu falei, não, mas eu quero saber na Bíblia. Então, aí começou a divergência, e começou a ficar complicada a situação de autoridade. Então a gente viu ontem que os reformadores daquela época, mais especificamente Lutero, a gente falou sobre o Sola Scriptura. Só a Escritura é minha autoridade. Nada acima dela. Então, a doutrina da Igreja Católica, até os dias de hoje, ela fala que é a Igreja que determina o que é a Bíblia. Então, mesmo que a Bíblia fale A, se a Igreja interpretar como B, é B que vale. E as encíclicas papais e os concílios, e as resoluções de concílio, que são as reuniões da Igreja, e encíclicas são as cartas circulares para todo mundo, elas têm autoridade igual ou superior à da Bíblia. Porque, como a gente viu semana passada com o pastor Mauro, foi a igreja que determinou o cânon, a igreja que determinou quais livros que eram da Bíblia. Então a igreja tem autoridade superior à da Bíblia. E a gente viu essa inversão, esse contrário, que é exatamente da Escritura como autoridade superior e da autoridade maior. Tá? Então hoje a gente vai entrar no Sola Fide, só a fé. O Sola Fide, só a fé e a doutrina da justificação são o ponto central da reforma. Foi porque começou a reforma. Então Lutero queria consertar o que estava de errado na igreja. A ideia nunca foi separar. A ideia era arrumar o que estava errado. Então ele começou a questionar o método de salvação, como a igreja pregava naquela época. Então uma coisa era muito clara naquela época, que não é claro hoje em dia. Nós vamos enfrentar juízo. Isso é uma coisa clara na mente do cidadão medieval, do cidadão daquela época. Eu vou enfrentar juízo. Hoje, né, o evangelho, a gente prega Jesus. Não, vem para Jesus que seus problemas vão se resolver. É salvação dos problemas. Vem para Jesus que a sua saúde vai melhorar. Vem para Jesus que suas finanças vão melhorar. Ou seja, a nossa salvação, a salvação que se prega hoje em dia, é uma salvação de problema. Naquela época, eles não tinham, pelo menos essa crise que a gente tem hoje. Eles sabiam que o homem corria o risco de ir para o inferno. Ou estava certo de ir para o inferno. Então, a salvação era uma coisa bem clara para eles naquela época. Tá? Tanto que, a gente lia em Salmo 133, se observar, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Então, essa era a pergunta que martelava na cabeça do cidadão daquela época. Que é o quê? Como que eu posso escapar de ser esmagado pela ira divina? Eu tenho pecado, o salário do pecado é a morte, como que eu escapo dessa situação? Então, esse era o questionamento da época, de todo mundo. Como que um pecador não ser esmagado pela lei divina? Como pode o homem ser salvo? Então esse era o tema central que corria na mente do pessoal naquela época. Era uma época de incerteza. O inferno era uma coisa iminente. Lembrando que nessa época teve a peste negra,
tinham problemas sanitários muito grandes. 40 anos era uma idade, assim, top para o pessoal. Cheguei nos 40 anos, vivi mais que meus companheiros. Então, era uma época de longevidade muito baixa. Então a morte era iminente, eles conheciam a morte muito bem. Hoje, o camarada tem uma infecção, uma dor de barriga, ele vai no médico, toma um remédio e vai para casa. Naquela época era morrer. Então a morte era iminente e o julgamento era iminente. Então, como que pode um homem ser salvo? Esse era o questionamento maior. Né? Então vamos entender um pouquinho como funcionava, antes da reforma, o processo de salvação. Tá? Para a gente contextualizar. Então, a salvação era um estado. Você está salvo. Você não é salvo. Você está salvo. Então, era uma coisa de incerteza. Basicamente, tinha uma hora que você... Não, eu sou salvo, estou tranquilo. E tinha hora que você... Poxa, agora eu acho que eu não tenho mais tanta certeza assim. Então, o camarada da Idade Média, ele não tinha essa certeza. Porque a fé, ela dava o início do processo... Mas não era uma certeza até o final. A graça ela era um pré-requisito para começar o processo, mas não me dava nenhuma base para me fundamentar. E Cristo era um auxiliar ali, ele participa do processo, mas nem sempre é essencial. Como algumas outras coisas também não são dentro dessa doutrina aqui. Tá? Então, a igreja ela cria em fé, graça e Cristo, a igreja católica, cria, só que não sola, como o pastor falou semana passada. Não é só a fé, não é só a graça, não é só Cristo. Eles criam que era a fé, mais obras. Então a fé é bacana para começar o processo, mas você tem que fazer alguma coisa. Eles criam na graça, mas a graça era o início do processo, era o estaca zero. Não te dava mérito para comprar o céu, para conseguir a passagem para o céu. Cristo é um auxílio legal que você tem na sua vida aí. Mas não é algo essencial para o processo. Ele sozinho não resolve sua vida. Você tem que resolver sua vida. Então, esse sistema de adição aqui, que começou a ficar complicado para Lutero, porque ele não via base bíblica para isso. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, na salvação, tá, que a Igreja Católica cria naquela época e crê até hoje, tá? O Papa Francisco soltou uma encíclica há pouco tempo, confirmando toda essa doutrina. Papa Bento XVI também soltou uma carta, reafirmando todas essas doutrinas. Tá? Então isso é o que a Igreja Católica crê hoje e cria naquela época. Que é o quê? O processo de salvação começa com o batismo. Então o batismo é a ferramenta para colocar graça na sua vida. Tá? Então, a criancinha está lá, ela é batizada, nesse momento aqui do batismo, ao momento que a água cai na cabeça da criança, a graça entra e apaga e cobre o pecado original. Então o batismo e a graça, eles servem para cobrir o pecado original, aquele pecado de Adão. Então pronto, você está quites. Se o camarada é batizado mais tarde, né, o cara veio a fé cristã mais tarde, foi batizado, ele apaga o pecado original e o que você cometeu até agora. Então o batismo, ele é um meio de colocar você no estado de salvação. Então a partir do batismo eu estou no estado de salvação, estou salvo, estou na estaca zero, zerei minha conta. Só que eu ainda não tenho mérito para entrar no céu. Eu ainda tenho que manter essa conta no saldo positivo, porque afinal de contas eu tenho uma vida pela frente. Então qual que é a ideia agora? Agora eu vou trabalhar com uma balança, um saldo. Se eu cometi um pecado, eu tenho que fazer uma boa obra equivalente para o meu saldo não ficar negativo. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, eu menti. Menti, aí eu venho aqui e ajudo uma senhora a atravessar a rua. Pronto, equivaleu. Só que eu contei umas 3 mentiradas e ajudei uma senhora só a atravessar a rua. Então o que aconteceu? Saldo menos 2. Então minha alma está com pecado, minha balança está desse jeito aqui. Óbvio que ninguém consegue contrabalancear isso aí de maneira equivalente. Então, geralmente, esse saldo fica dessa forma. Algumas pouquíssimas pessoas na história conseguiram manter a balança ao contrário. A gente entra um pouquinho mais tarde. Mas, basicamente, o homem ele consegue fazer isso daqui. Ele faz algumas boas obras, só que ele comete pecados. Então, o saldo dele é negativo. Então, esse equilíbrio de saldo é o que me dá a salvação ou não. Esse é o pensamento da Igreja Católica.
o que acontece? Pecados normais, beleza, eu faço uma boa obra e expio esse pecado. Expio é pagar. Tá? Eu paguei por esse pecado. Só que alguns pecados não dá para pagar. Quais são os pecados que eu não consigo pagar com boas obras? Os 7 pecados capitais. Tá? Capital vem de caput, essencial. Só que eles também são conhecidos como 7 pecados mortais. Por quê? Porque eles matam a graça. Então, se eu cometer um dos 7 pecados capitais, a ira, se eu me irei, eu matei a graça. Então, esse pecado original que o batismo tinha caído sobre mim, não está mais pago. Certo? Então, eu só tenho um destino. Qual que é? Inferno. Por quê? Porque eu não tenho graça. Eu estou com o pecado de Adão em cima de mim de novo. Só que eu não posso me batizar de novo para receber mais graça. Então agora eu tenho um outro sacramento chamado penitência. Tudo bem? Então a penitência é o que vai me restaurar esse estado de graça. O que é a penitência? A penitência, eu vou lá, confesso o meu pecado para o sacerdote e ele vai instituir para mim uma penitência. Essa penitência pode ser uma penitência simples, né? Como rezar 10 Ave Marias e 10 Pai Nosso. Pronto, penitência, está salvo. Daí que vem esse negócio, ora 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, da penitência. Ou pode ser um pecado mais grave, um pecado capital mais grave. Na minha ira eu matei um semelhante, então aí o trabalho é mais árduo. Tá? Um exemplo de penitência, nessa época surgiu a peste negra. Então os historiadores da época contavam que tinham traduzindo em português, os expiadores. O pessoal que tentava pagar pelo pecado que causou a peste negra. Então eles acreditavam que a peste negra era um julgamento divino e que o pessoal estava sofrendo por causa de pecado. Então era comum entrar nas cidades e ver um camarada lá com o chicote nas costas. Tchá, tchá. O que ele estava fazendo? Penitência para conseguir um saldo positivo para acabar com a peste negra. Então esse era o pensamento. Eu tenho que fazer penitência para conseguir boas obras. Para quê? Porque eu morri nesse estado aqui, com mais pecado do que boa obra. Minha alma está manchada. Eu posso ir para o céu? Não posso ir para o céu. Mas eu também não vou para o inferno, porque eu paguei pelo meu pecado original. Então para onde que eu vou? Eu vou para o purgatório. Então se eu morri no saldo, eu vou para o purgatório. Se eu morri num pecado capital, inferno. Por isso que um dos sacramentos, a unção de enfermos, ela recebeu um adicional, que é a chamada extrema unção, que é um pecado final ali, é um perdão final, para que o camarada não morra com um pecado capital na alma e vá para o inferno. Então, quando o camarada está morrendo, chama o sacerdote. Aí o sacerdote vem, extrema unção, porque vai que esse camarada está com pecado capital, ele não vai para o inferno mais. Aí ele vai para o purgatório. O que é o purgatório? É o lugar de purgar, o lugar de purificar. Então ali o camarada vai pagar, tá, pelos pecados que ele cometeu em vida. Para quê? Para que essa balança aqui chegue pelo menos no 0 a 0. Cheguei no 0 a 0, estou limpo, eu posso ir para o céu. Aí o camarada sobe para o céu. Enquanto isso ele fica aqui pagando por esse pecado. Tá? Algumas pessoas na história, poucas, morreram, como a gente tinha falado, com saldo positivo. Então, se eu morri com saldo positivo, eu morri com extra mérito. Eu morri com mérito a mais, porque eu fiz muita coisa boa na minha vida. Paguei muita penitência sem precisar, fiz muitas boas obras. Então, esse camarada aqui, que foi direto para o céu, ele foi para o céu com excesso de mérito. Ou seja, a passagem custava R$50, ele tinha 100. Para onde vão esses R$50 adicionais? Vão para o tesouro do mérito. Então o excesso que esse camarada que conseguiu ir direto para o céu executa, vem para cá. Esse tesouro do mérito ele é responsável por algumas coisas. Tá? Primeira, milagre aqui na terra. Então o camarada que morreu com excesso de mérito, ele consegue intervir aqui na terra, ou pelo excesso de mérito nele, a gente consegue absorver um pouco dessa bênção para acontecer alguma coisa na terra. São os milagres. Então, quem que são esses camaradas que vão direto para o céu?
os santos. Então, no tesouro, o que tem no tesouro do mérito? O mérito excessivo, excedente dos santos, tá? Os canonizados, que excederam em mérito que eles precisavam ir para o céu. Então, o mérito deles vem para cá, e o mérito de Cristo. Aqui que Cristo participa na salvação. Ponto final. Então, tudo que Cristo fez, na vida e na morte, está aqui. É um mérito excedente, para ajudar. Tudo bem? Tá, e esse mérito, o que acontece com ele? Primeiro, influencia aqui na terra. Então, um pouquinho dele vaza aqui para a terra e concede os milagres. Outra parte, o Papa, ele pode pegar dos méritos que estão no tesouro do mérito, aplicar no purgatório para passar a gente para o céu mais rápido. Então, o Papa, com sua autoridade papal, ele pega o tesouro do mérito, transfere para o purgatório para tirar uma alma do purgatório para o céu direto. Então, isso é o que estava na cabeça da igreja, e muitas vezes o camponês ele não sabia disso. Ele não sabia como funcionava todo esse sistema de 136 setas. Certo? É difícil para a gente entender, parando, sentando, estudando, lendo encíclica, ver concílio. Tudo. Ah, não, mas tem uma outra que modifica. Já é difícil. Imagina para o camponês iletrado que vivia isolado no norte da Alemanha. Esse camarada não entendia muito bem essa situação. Então, o que acontece? Fica complicado para explicar para ele o que é penitência e tudo mais. Então, não vou explicar. Eu vou só estabelecer para ele qual é o critério dele ajudar um parente dele que acabou de morrer, que ele está de luto, a sair do purgatório e ir para o céu. Então, o que aconteceu? A igreja, nessa época, estava endividada com as obras de arte que a gente visita hoje. Então, não é barato para Rafael fazer uma estátua sacra para a igreja. Não é barato para Michelangelo pintar o que ele pintava nos prédios. Então, a igreja começou a ficar endividada. Então, qual foi uma das penitências estabelecidas naquela época? Esmola. Esmola é penitência. Então, você dá esmola para a igreja, ou para alguém que esteja em necessidade, e isso vale como penitência no seu arcabouço aqui. Ou, se você já tiver no saldo positivo, você pode transferir ela para um parente seu que esteja aqui. Ó. Você lembra aquele seu filhinho que acabou de morrer de peste negra? Dá esmola que você tira ele do purgatório. Então, aí, com o pessoal que estava perto de Roma, beleza. Tinha bastante sacerdote, bastante padre, bastante monge para explicar isso daí para o camponês. Mas e aquele camponês que a gente falou agora há pouco, no norte da Alemanha, que é ignorante, que não sabe de toda essa doutrina? Como que a notícia chega nele? A notícia dele chega por meio de um frei chamado Frei Tetzel, que era conhecido como o camelô das indulgências. Indulgência é perdão de pecado. Tá? Então, Tetzel começou a andar na Alemanha, tá? E recolhendo dinheiro da galera. Ele tinha até um jingle, né? Porque é comércio. Então ele tinha um jingle que falava o seguinte: tão logo uma moeda na caixa cai, uma alma do purgatório sai. Ele sai cantando. Então logo uma alma cai. Então ele saía cantando, e o camponês que não sabia de tudo isso ficava desesperado. Assim, rapaz, meu filhinho que acabou de morrer de peste negra está lá no purgatório, bicho. Poxa, eu não tenho que, vou ter que pagar isso daí. Não, me vende umas 3 aí. Então começou um comércio exacerbado, principalmente por causa desses inescrupulosos. Tá? Então Lutero ele se levantou, num primeiro momento, para acabar com esse exagero. Está explorando o próprio camponês. Só que aí ele parou para começar a pensar nesse sistema todo aqui. Ele parou, onde que está na Bíblia esse negócio aí, rapaz? Não tem na Bíblia. Então ele pregou as 95 teses na catedral, e mais tarde ele conseguiu uma discussão, um debate, tá? Com um cardeal vindo de Roma, cardeal Caetano. Então, no meio da discussão, tá, que foi praticamente um monólogo de Caetano para Lutero, mas num momentozinho ele deixou o Lutero falar. Aí Lutero perguntou, mas
Eu só queria saber o seguinte, onde que está escrito tudo isso aqui na Bíblia? Aí Caetano fala assim, não está escrito na Bíblia. Está escrito na encíclica do século XI, que fala isso, isso, isso. Eu falei, tá, não, mas eu quero saber na Bíblia. A encíclica foi o Papa que escreveu. Eu quero saber na Bíblia onde está escrito. Aí começou a reforma. Porque ele questionou a autoridade papal, ele questionou essa encíclica, que é uma carta circular, com a autoridade do Papa pela Igreja, determinando uma doutrina, um procedimento novo. E aí ele falou a frase que botou fogo no circo. Ele falou que um camponês leigo com a palavra de Deus deve ser mais acreditado que todos os papas, concílios e encíclicas, se não estiverem amparados por ela. Ele questionou literalmente a autoridade católica. E aí começou a confusão. Então, Lutero queria ver onde estava escrito na Bíblia como que a gente responde aquela primeira pergunta. Como pode um homem ser salvo? Como pode um pecador não ser esmagado pela justiça divina? Ele precisava responder essa pergunta. E aquele sistema lá não respondia, como não responde até hoje. Então, isso que é o pensamento da Igreja Católica hoje, é amparado em encíclicas, concílios e cartas circulares. Então, é isso que ele pensa, esse sistema de mérito e soma na balança. Tudo bem? O que é a resposta protestante? Como é que o pessoal respondeu a essa doutrina toda? Tá? Então, o primeiro ponto foi que foi sintetizado depois, foi esse daqui. Pela graça somente, através da fé somente, por causa de Cristo somente. Então, quando a gente fala sola fide, eu não estou querendo dizer que fé e crer somente, só fé. Eu creio no Deus das montanhas, no Deus dos mares. Se eu tenho fé, eu estou salvo. Não é isso que quer dizer sola fide. Sola fide é um atalho teológico que a gente envia para Cristo e a graça. Então, como que eu sou salvo? Eu sou salvo pela graça somente, por causa de Cristo somente e mais nada, e qual é o instrumento de aplicar isso em mim? É a fé. Então é através da fé somente. Então se a gente fosse traduzir sola fide para ser melhor compreendido, seria através da fé somente. Não é a fé que me salva. Não é crer que me salva. Não é o ser um camarada que é devoto que me salva. O que me salva é Cristo. Ele é a causa da minha salvação. Ele que realmente exerce esse pagamento e o mérito que eu recebo. Como Tiago fala, crê tu que Deus é um só, fazes bem. Você tem fé? Que bacana. Tem demônio que tem mais fé que você. Se fé salva, por que não salva ele? Certo? Então Tiago ele argumenta que o demônio, além de crer, ele treme, coisa que o ser humano não faz, né? O ser humano hoje ele quer abraçar Jesus, quer dançar com Jesus, quer pular no colo de Jesus. Ele não tem temor de Cristo, de Deus. O demônio, além de crer igual o ser humano crê, ele ainda tem temor a Deus. Ele está num passo acima e não é salvo por isso. Então o que Tiago está querendo dizer é que fé por si só não salva. Mas fé é um instrumento pelo qual eu sou salvo. Tá? Então, em termos de pecado, eu sou devedor a Deus. Tudo bem? Eu sou devedor a Deus, eu devo a Ele pelo meu pecado, mas e se eu tivesse obedecido? Aí eu teria o direito de entrar no céu, né? Aí eu posso barganhar com Cristo e falar assim, Deus, eu não pequei. Eu estou tranquilão. Né? Não cometi pecado, não estou devendo nada. Então o Senhor tem que me deixar entrar no céu. Certo? Na verdade, Deus não nos deve nada. Deus não tem nenhuma obrigação para conosco, que somos suas criaturas. Tá? Então, Deus é Deus, criou e tem pleno domínio sobre sua criatura. No capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, ele fala isso daqui. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência, como ao seu Criador, nunca poderiam exigir nada dele,
bem como bem-aventurança ou uma recompensa. Então, mesmo que a gente tivesse obedecido perfeitamente no Jardim do Éden, isso não coloca Deus num estado de obrigação comigo que eu posso barganhar ou negociar com Ele. Então, na verdade, quando nós caímos do estado de graça, a gente entrou no estado de carência. O que é esse estado de carência? Nós precisamos de Deus. Sem Ele, a gente não consegue fazer nada. A gente já não conseguiria se tivesse obedecido perfeito. A gente não obedeceu perfeito, a gente carece muito mais. Como que a gente carece de Deus? Tá? Cristo na cruz, a obediência dele teve duas instâncias. A gente pode observar no ministério de Cristo aqui na terra, duas instâncias de obediência de Cristo. Então nós somos abençoados por Cristo duas vezes. A primeira é na obediência passiva de Cristo. O que quer dizer obediência passiva de Cristo? É a morte na cruz. Então quando a gente fala da morte de Cristo na cruz, ele obedeceu, porque ele foi para a cruz por vontade própria, obedecendo o plano do Pai, e passivo porque ele recebeu em si os meus pecados e a justiça pelos meus pecados. Então, quando Jesus estava na cruz, ele estava obedecendo o que a gente chama de obediência passiva para zerar a nossa conta. Tudo bem? Então, Cristo morreu na cruz, recebeu o meu e o seu pecado, pagou por eles na cruz, de forma que é como se eu não tivesse pecado nunca. A obediência e o sacrifício de Cristo foi perfeito, de modo que ele me substituiu completamente. Então, quando Deus olha para mim, buscando justiça, ele enxerga Cristo. Ele enxerga Cristo na cruz, que pagou completamente o meu pecado. Então, é como se eu nunca tivesse pecado. O perdão de Deus é absoluto. Né? Então, a gente vai chegar no céu, não vai ter um filminho lá. Olha, o Caleb agora ele vai mentir. Nossa, que vergonha. Ih, rapaz, essa era a vez que eu roubei o lápis do coleguinha. Deixa eu fugir aqui. Porque eu vou ficar com vergonha lá no céu, porque vai passar o filme da minha vida. Isso é antibíblico. A Bíblia fala que Deus perdoou e esqueceu do meu pecado. Isso quer dizer que o perdão dele é completo. O perdão de Cristo é absoluto. É como se eu nunca tivesse pecado na vida. Essa é a obediência passiva de Cristo. Ele recebeu na cruz o meu pecado e a justiça. Qual que é a obediência ativa de Cristo? Foi a vida dele. Certo? Então, não o suficiente Cristo zerar a minha conta, zerar todos os meus pecados, tudo que eu devia para Deus, pegar o meu escrito de dívida e cravar na cruz, ele ainda teve uma vida de perfeita obediência. Essa vida de perfeita obediência, ela é transferida para mim. Então, Cristo, ele trabalha na minha justificação de duas formas. Primeiro, ele paga os meus pecados, e depois ele transfere toda a perfeita obediência dele para a minha conta. Então, se Jesus tivesse vindo no dia da cruz, veio para a terra, encarnou, miraculosamente, foi lá, morreu na cruz e subiu. Ele tinha feito isso daqui. Mas por que ele passou 30 e poucos anos, sofreu, Isaías fala que era um varão de dores, um camarada de dar dó só de olhar, para viver uma vida perfeita em perfeita obediência? Essa é a justiça que é aplicada a nós. Os méritos de Cristo agora são os meus méritos. Ele transfere para mim esse mérito de Cristo. Então, quando Cristo olha para mim, procurando pecado e justiça, ele enxerga Jesus na cruz. Quando ele vai ver a minha vida, o que eu fiz, o que eu vivi, ele enxerga Cristo também. Então, Cristo, ele assume completamente o meu lugar, seja no pagamento dos seus pecados, seja na perfeita obediência que ele teve por mim, no meu lugar também. Agora, a gente não pode cair no mesmo erro, né, que a Igreja Católica caiu ao longo de todos esses anos, que é o quê? Falar e não achar em que lugar o amparo? Na Bíblia. Então, 2 Coríntios 5, 21, é um texto que ele vai
explicar melhor essa doutrina da imputação. O que é a doutrina da imputação? É uma doutrina de transferência de conta. Então eu transfiro ações entre uma pessoa e outra. 2 Coríntios 5, 21, ele vai falar o seguinte: aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer que Cristo, por não pecar, ele viveu uma vida perfeita de obediência, sem pecado, sem erro, cumprindo completamente a lei de Deus e muito mais. Ele o fez pecado por nós, ele assumiu o meu pecado na cruz, pagou pelo meu pecado, morrendo e morte de cruz. Para quê que ele fez tudo isso? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que quando Deus olhasse para a minha vida, ele enxergasse Cristo. Então isso aqui é uma situação de dupla troca. Uma troca um pouco injusta. Eu transfiro para Cristo os meus pecados e ele transfere para mim a perfeita obediência dele. É um negoção. Então, essa é a doutrina da imputação. É isso daqui que foi distorcido na doutrina católica. Então, a morte pelos nossos pecados foi dele. A justiça, o cálice que eu deveria beber, o cálice da ira divina, que está transbordando do furor de Deus, Cristo bebeu até a última gota no meu lugar. E a vida perfeita dele é minha. Cristo morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele. Essa é a doutrina da imputação que Paulo ensina aqui. Tá? E Paulo ensina um pouco mais do que isso. Como que funciona o sistema agora. Tá? Essa é a doutrina da imputação. Como que Paulo ensina que funciona esse sistema de imputação? Ele ensina em Efésios 2, 8 e 9, que porque pela graça, sola gratia, sois salvos. Ele não fala porque pela graça e os seus méritos adicionais. Não, pela graça, sois salvos. E a fé é o quê? É uma ferramenta. A fé é uma ferramenta a qual essa graça é aplicada a nós. E isso não vem de você. O homem não tem condições de se salvar. O homem não tem condições de escolher bem, porque o homem está morto. Então, já que você não tem condição, Caleb, então está aqui, ó. Pela graça, você é salvo mediante a fé. E fica tranquilo que isso não vem de você. Não depende de você. Eu sei, Caleb, que você é incompetente, você está morto, e você não consegue tomar uma decisão boa. Então, o que eu vou fazer no seu lugar? Eu faço tudo no seu lugar. Então, pela graça eu sou salvo, usando a ferramenta da fé, e isso não vem de você. O que a fé é? É um presente de Deus. Então, eu chego até aqui e falo assim, não, bacana. Eu sou salvo pela graça, é pela fé, eu creio em Cristo. Por isso, eu de livre e espontânea vontade, escolho a Deus. Certo? Aí eu vou pegar, eu escolhi a Deus, eu tomei uma decisão, eu fiz uma escolha sábia, uma escolha boa, certo? Porque eu, Caleb, eu entendi a Bíblia, rapaz. Né? Eu estudei, eu consegui, né? Eu estou quase chegando no céu sozinho. Tá? Porque eu vou chegar lá no céu e eu vou me comparar e falar assim, ixi, rapaz, tinha um vizinho meu lá, coitado, ele não entendeu a Bíblia como eu entendi. Ele não creu em Deus como eu criei. Por isso que ele está no inferno, eu estou aqui hoje. Afinal de contas, eu sou inteligente e fiz a escolha correta. É isso que Paulo está falando aqui no texto? Ele está falando aqui no texto que ninguém vai chegar lá no céu e vai falar isso daí. Ninguém. Ninguém vai chegar lá no céu e bater no peito. Cheguei. Consegui. Não, foi por Cristo, lógico, ele pagou meu pecado. Mas, rapaz, se eu não tivesse escolhido ele ali no último segundo, se eu escolho, se a fé é uma decisão minha e depende de eu escolher sim ou não, ela vira obra. Ela vira mérito.
E não existe isso. Não existe mérito nenhum em mim. Paulo está deixando isso muito claro. Depois dele repetir exaustivamente do 1 até o 7, ele fala assim, para quem não entendeu ainda, vai a síntese. Para que ninguém se glorie, porque não foi você que chegou no céu. Deus te arrastou contra a sua vontade e te levou para o céu sem você querer. Porque nós éramos inimigos da glória de Deus. Deus nos amou quando nós ainda éramos ofensores a Ele. Não tem nada em mim. E isso sim é o sola fide. Isso sim é a doutrina, só a fé e mais nada. Porque lembra o que era a fé antes? Que era e é pregada na Igreja Católica? A fé começa o processo. Mas se eu não adicionar obra, eu não consigo. Onde que está a obra aqui? Onde que está a obra que eu tenho que praticar alguma coisa boa no texto bíblico? Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco na frente. Filipenses 3,9, esses são os dois textos que estão na revista de vocês, tá? Que a gente está revendo aqui. E ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Se eu não tiver justiça em mim mesmo, é que isso aqui acontece. Que procede do quê? O que é a lei? É uma regra de comportamento. A lei é um espelho do caráter de Deus em coisas que agradam a Ele ou não. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Não adianta eu cumprir a lei, eu ser bonzinho, eu fazer boas obras. Eu não tenho justiça própria, eu tenho que ser achado nele. Mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, essa justiça que procede de Deus em Cristo, que é aplicada a mim mediante a fé. Então, Paulo novamente repete o mesmo argumento. Sola fide, não adicione nada. O grande problema não era ter fé. O grande problema não é, eu não creio na fé. Não, eles criam na fé. O problema é adicionar. Paulo aqui está falando, não adicione nada. É só a fé. É só Cristo. É só a graça. Ou seja, se não é de mim, que graça é essa? Essa graça é extranos. É fora de mim, é estranha a mim. Ela não está em mim, não é intrínseca do homem. Tiago 2,14, aí ele vai falar, agora chegou a contradição. Porque Tiago fala que a fé sem obras é morta, né? Mas o que ele fala aqui? Meus irmãos, qual é o proveito? De que adianta alguém falar para você que tem fé? Não, eu tenho fé. Então, a fé é bacana. Mas se a fé dele não produz obra, se a fé dele não muda nada na vida dele, o que adianta esse tipo de fé? Então ele está falando aqui, pode acaso esse tipo de fé salvar? O que ele está querendo dizer é o que ele já disse no versículo 9, um pouquinho atrás. Fé sozinha não salva. A fé verdadeira, o tipo de fé que salva, ela provoca mudança na sua vida. Senão, você só está dizendo que você tem fé, você não tem fé de verdade. A gente tem a mesma fé que os demônios. Se a minha fé não produz mudança de vida na minha vida, essa fé é mentirosa. Vai adiantar eu falar que eu tenho fé? Se essa fé não é verdadeira? Se esse tipo de fé não é verdadeiro, que é medido, é o termômetro, é a minha atitude, não adianta nada, eu tenho o mesmo tipo de fé do versículo 9. Mesmo tipo de fé do demônio. Tá? Então, o que ele está querendo, o que Tiago está querendo dizer aqui de verdade? Ele está querendo dizer o seguinte, a fé em si só, ela não salva. E que a obra, onde que a obra se encaixa nessa história? Ela não se encaixa como é pregado na Igreja Católica. Ela não se encaixa em obras para ser salvo. Ela se encaixa em obras porque eu sou salvo.
tem muita diferença. Porque se eu faço obras para ser salvo, eu não li nenhum desses versículos que a gente acabou de ler. Eu estou tentando ganhar o céu com o meu mérito. Agora, se eu faço obras porque eu fui salvo, em resposta a já ter sido salvo, é completamente diferente. Aí eu estou comprovando esse tipo verdadeiro de fé. A fé, a obra, é uma resposta à fé e não uma adição à fé. Tudo bem? Então, um resuminho para a gente lembrar de tudo que acontece. Então, a fé, como é que ela é encarada? Eu tenho que fazer uma adição de obras na visão católica. Na visão protestante, sola fide, só a fé sem obras. A graça, eu tenho que adicionar os méritos meus, dos santos, de Cristo, tem que somar uma conta violenta aí. Sola gratia, sem mérito humano. Sem mérito humano. Cristo, como é que ele é visto? É o Cristo mais os santos, Cristo mais eu mesmo, Cristo mais muita coisa. Como que é a visão protestante? É o que a gente vai ver semana que vem. Solos Christus. O sacrifício de Cristo é pleno e suficiente. Eu não preciso adicionar nada a isso. E as obras, como é que elas funcionam nesse sistema? Na Igreja Católica Romana, elas são para a salvação, para equilibrar aquela balancinha que a gente viu no início. Na visão protestante, eu faço obras por quê? Porque eu fui salvo, em resposta a ter sido salvo. Então, esse foi o grande dilema que cercou a reforma. Esse foi o grande sistema contra o qual Lutero estava lutando na reforma. Tá? Então, aplicando para os dias de hoje, né? O Dr. David Calhoun, que é um doutor de história da igreja norte-americana, ele fala que o que a gente aprende com a história é que a gente não aprende nada na história. Que a gente estuda e faz a mesma coisa, cai no mesmo erro. Tá? Então vamos tentar seguir o conselho do doutor e vamos aprender alguma coisa para os dias de hoje. Como que eu posso aplicar esse conhecimento que eu adquiri nos dias de hoje? Então, perigos contemporâneos relacionados ao sola fide. Primeiro, sinergismo. Sinergismo vem de ação. Eu ter que agir. Vem de eu ter que fazer alguma coisa para adicionar a fé. Tá? Então, lembra do própria definição do sola fide. É a fé somente. Eu não preciso adicionar boas obras. Agora, o problema é que essas obras pós-conversão, elas tendem a fazer isso daqui, ó. Eu não faço sinergismo no início, mas eu quero fazer no final. Eu acho que eu tenho que ser merecedor do amor de Deus. Poxa, Cristo morreu na cruz por mim, então, rapaz, eu tenho que dar um jeito de merecer essa honra aí, né? Tenho que dar um jeito de, sei lá, pecar um pouco menos para Deus gostar mais de mim. Eu tenho que fazer um pouco mais de obra para que Deus fale assim, ah, o Caleb, esse cara é bom, hein? Olha lá, ó, fazendo um monte de coisa boa. Esse é o cristão que eu queria. A gente tem essa ideia de que Deus vai amar mais a gente porque a gente se esforça e faz um monte de coisa melhor. A gente tem essa ideia de que a gente vai conseguir atrair os olhos de Deus para mim. De que eu vou ser digno do amor de Deus. Isso não é bíblico. Deus me ama com amor infinito. Não existe nada na minha vida que eu vou fazer que vai fazer com que Deus me ame mais. Eu posso me esforçar, eu posso me debater, Deus já te ama no máximo possível, que é o infinito amor dele. Então não faça obras tentando conquistar o amor de Deus, que isso é uma coisa que se vê muito hoje em dia. Não faça obras tentando atrair os olhos de Deus. Não faça as coisas pensando, quando eu chegar no céu, Deus vai falar assim, esse camarada me honrou. Não, a gente faz. Por que a gente faz boas obras? Porque nós fomos salvos e porque agora nós vivemos a vida que Cristo ia viver no nosso lugar.
Então não é para adicionar mérito. Não faça as coisas para adicionar mérito na sua vida. Não faça as coisas para você ser reconhecido por Deus. Olha que cara bacana. Faça porque é o caráter cristão de se fazer. Porque o cristão age assim. Porque Cristo morreu a nossa morte para que vivêssemos a vida dele. Para ser mais parecido com Cristo. Não para tentar merecer. Não para receber a atenção de Deus. Para ser digno. Não, é uma resposta natural à conversão. Então cuidado com o ativismo. Cuidado com o sinergismo. Gente que se mata tentando fazer um monte de coisa, achando que vai conseguir agradar mais a Deus. Lembra que a gente falou sobre obediência passiva e ativa? Qual que é o nosso mérito ativo? É Cristo, não sou eu. Não é o que eu faço antes, não é o que eu faço no meio, e não é o que eu faço depois que me salva. É Cristo e Cristo somente. Tá? Então cuidado com sinergismo, com ativismo, com esse peso de ter que fazer muita coisa para tentar ganhar o mérito de Deus, tentar ganhar a atenção de Deus. O outro problema que a gente cai é o legalismo. Sola fide, a fé somente, mais nada. Então não é a fé e algumas regrinhas que eu tenho que cumprir. Não é a fé e uma regra de comportamento, uma etiqueta. Né? Cuidado com essa frase aqui, ó. Cristão deve ser assim. Cristão não faz isso. Cristão não faz aquilo. Ah, se você faz isso, você não é cristão. Cuidado quando a sua vida cristã se resume a seguir um código. Porque era exatamente isso que se fazia na época da Reforma, e é exatamente isso que se fazia nos tempos de Jesus Cristo. Os fariseus não faziam isso? Eles pegavam a Bíblia, olhavam lá, seguiam o sábado. Isso aqui tá pouco, hein? Tá muito fácil. Como é que eu vou ensinar o povo a guardar o sábado? Nós vamos fazer umas regras. O camarada não pode dar mais de tantos passos no sábado. O camarada não pode fazer isso. O camarada não pode fazer aquilo. Eles adicionavam um monte de coisa na lei que não existia. Então, cuidado com regrinhas. Não, porque crente usa gravata. Aquele camarada lá não usa gravata, ele não é crente. Cuidado com julgamento. Cuidado com quem chega para você e exige de você alguma coisa que não está escrito na Bíblia. É sola fide. Você não é menos cristão por às vezes cometer um pecado, ou você não é menos cristão por não seguir a última moda evangélica. Você é cristão porque Cristo morreu na cruz no seu lugar, ponto final. Então cuidado com regrinhas, cuidado com legalismo, cuidado com receita de bolo de cristão. Tem muito camarada aí que se ele ficar 2 meses no nosso meio, ele vai parecer cristão. Começa a usar gravata, começa a se comportar, não, agora eu não bebo mais, agora eu não faço isso, agora eu não faço aquilo. Quer dizer, um monte de regrinha para parecer cristão. Mas o que salva é a graça de Cristo pela fé. Ponto final. Cuidado também com a apatia. Cuidado com o desleixo. Ah, estou salvo. Beleza. Agora não faz mais diferença. Se o que eu faço não influencia em nada, então agora eu não preciso ler a Bíblia, não preciso conhecer a Deus, não preciso me santificar, que é o processo de me tornar mais parecido com Cristo. Afinal, ele já fez tudo, né? Mas lembra, ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a vida dele. Então Deus nos salva com o propósito de nos fazer parecidos com Cristo. Não leve uma vida leviana porque foi salvo. Porque isso daqui só vai se caracterizar no que a gente viu em Tiago. O que Tiago falou? Que esse tipo de vida cristã aqui, se é que pode ser chamado de cristã, só mostra que você não é salvo. Você tem fé, tem, bacana. Mas isso daqui é o termômetro seu mostrando uma febre gravíssima, uma febre fatal. Então, ser salvo somente pela fé não é desculpa para ser leviano. Não é desculpa para relaxar.
Então tome cuidado com os dois extremos. Um, o ativismo e o legalismo extremo, e o outro, o desinteresse e a apatia. Tudo bem? Semana que vem, Solos Cristos com o nosso irmão Fernando Freza. Tá? E muito obrigado por estudar a Bíblia comigo agora. E como família, vamos crescer junto. Como família, vamos estudar juntos. Como família, vamos orar juntos também agora. Tudo bem? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque no passado o Senhor moveu homens para que na tua palavra, e somente na tua palavra, restaurassem esse ensino maravilhoso que é a tua graça, Senhor. Obrigado porque o Senhor motivou o coração deles, o Senhor guiou as ações deles. Nós te pedimos que o Senhor guie as nossas também. Nós enfrentamos desafios grandes hoje em dia, esse pluralismo de ideias, essa concepção do mundo que não existe verdade verdadeira, que não existe verdade absoluta, que tudo é um ponto de vista. Nos dá, Senhor, firmeza para bater o pé no chão e afirmar categoricamente que nós somos salvos pela tua graça, mediante a fé e só por causa de Cristo, sem adição nenhuma de nós, Pai. Nos ajuda a te elevar na nossa doutrina, onde o Senhor deve estar, que é o mais alto possível, e nos rebaixarmos onde nós devemos estar, que é com o rosto no chão. Para que na nossa humildade nós aprendamos a ler a tua palavra e nos encaixar e nos conformar nela, Senhor. Nos leva cativos à tua palavra. É o que nós, como igreja, te pedimos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Café da manhã, pessoal. Vamos lá?